Pai, Senhor, para a igreja, amém? Glória a Jesus. Com grande temor e tremor que nós subimos no altar nessa noite, depois de uma adoração tão gloriosa que nós vivemos aqui nessa noite e sentimos a presença de Deus. Não tem como não subir nesse altar com o coração cheio de temor e tremor. Por isso, eu peço aos amados obreiros, intercessores da casa, que estejam intercedendo pela minha vida nessa noite, enquanto eu estiver pregando a palavra do Senhor. Posso contar com a tua oração? Glória a Jesus. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 21, verso 1. 2 Reis, capítulo 21, a partir do verso 1. Aleluia. Aqueles que acharam, diga amém. Aqueles que não estiverem com a Bíblia e nem com o celular aberto, pode acompanhar aqui atrás, que a palavra será exposta, para que todos venham acompanhar. Verso 1 diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Efizibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, levantou altares a Baal, fez um bosque como o que fizera Acabe, rei de Israel, se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu, e edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor, e até fez passar a seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, e ordenou adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Amém? Podem se assentar. Confesso que relutei com o Senhor sobre esta palavra, para estar ministrando no culto de domingo, mas assim o Senhor me ordenou e me direcionou para estar ministrando dentro desse texto, um texto em que confesso que é a primeira vez que ministro sobre a vida de Manassés, mas Deus nos últimos dias começou a ministrar em minha alma sobre tudo aquilo que Manassés viveu e sobre tudo aquilo que ele nos ensina e me ensina diante da sua vida. Nós vemos que Manassés, ele era filho do rei Ezequias, que tinha um bom exemplo dentro de casa como pai, porque o rei Ezequias foi um rei piedoso, foi um rei que agradou aos olhos do Senhor, foi um rei que orava e a sua oração era atendida. Foi um rei de uma das passagens mais famosas da Bíblia, quando o profeta Isaías adentra o palácio, entra no quarto do rei Ezequias e dá uma sentença, e a sentença era: rei Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque certamente tu morrerás. Isaías sai daquele quarto, e quando chega ao pátio, antes de sair, Ezequias se curva, coloca seu joelho ao chão, seu rosto virado para a parede, e começa a lembrar ao Senhor as promessas que Deus tinha feito sobre a sua vida, as promessas que Deus tinha feito e tudo aquilo que o rei tinha feito para a obra de Deus. Deus ouve aquela oração sincera,
e avisa o profeta lá no pátio, volta e entrega para ele que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida para ele e estou curando ele dessa enfermidade de morte. E assim Deus faz, Deus muda a sentença, Deus muda o decreto de morte e ainda acrescenta para Ezequias mais 15 anos de vida, devido à sua oração sincera, devido ao seu coração contrito, quebrantado ao Senhor. Quando Ezequias morre, ele passa o reinado para seu filho Manassés, de apenas 8 anos. E a Bíblia diz que ele faz tudo o contrário daquilo que seu pai tinha ensinado, tinha dado exemplo para ele dentro de casa. O pai Ezequias tinha tirado todos os altares, tinha tirado toda a idolatria, tinha queimado os utensílios que usavam para adorar a Baal, tinha restabelecido o culto único ao Deus Todo-Poderoso. Porém, Manassés, quando entra no reinado, mesmo com pouca idade, ele começa a erguer todos os altares que o rei Ezequias tinha destruído. Ele edifica novamente no bosque um altar a Azera. E além de edificar um altar no bosque para Azera, ele pega aquele poste ídolo e coloca dentro do templo do Senhor, onde Salomão tinha construído. Começa a se curvar a todos os exércitos de deuses dos céus. Começa a adorar todos os deuses dos céus e da terra. Ordena, levanta feiticeiros e agoureiros para estar diante do reino com ele. Enquanto seu pai buscava sacerdotes para estar com ele no reino, profetas para estar ensinando, exortando e mostrando o caminho, Manassés vai lá no meio da feitiçaria, escolhe os maiores feiticeiros de cada entidade e leva para o templo do Senhor para estar se consultando com esses demônios. E não para nisso. A sede de Manassés de conseguir o poder no seu reinado era tão grande, a ganância dele era tão grande, que ele chega ao ponto de pegar seus filhos, queimar eles a Moloque e sacrificar eles no fogo para conseguir poder e prosperidade no seu reino. Tamanha era a loucura de Manassés de fazer um sacrifício humano com seus próprios filhos para conseguir poder. Esse era Manassés. E o que me chama a atenção é que ele teve um exemplo bom dentro de casa. O que me chama a atenção é que ele foi criado na presença de Deus. E mesmo assim, ele se desviou do caminho. Mesmo assim, ele fez tudo o contrário. Mesmo assim, ele sai da presença de Deus e vai para o espiritismo. Mesmo assim, ele sai da presença do Senhor e vai adorar outros deuses, com o intuito de conseguir poder, fama no seu reinado. E Deus vai dando corda, porque ele reina 55 anos em Judá. Deus não corta a linha dele, Deus vai dando corda para ver até onde ele vai. E ele reina 55 anos, até os 67 anos de idade, quando ele morre. E eu fico imaginando, hoje, nos nossos dias, Rodrigo, um crente, criado dentro da casa do Senhor, nos seus preceitos, nos seus mandamentos, e depois de conhecer todo o mover, ver milagre dentro da casa, ver o pai sendo curado de uma enfermidade de morte, e Deus acrescentando 15 anos de vida para o seu pai.
depois de ter experiências de milagre dentro da sua casa, se desviar e ainda entrar na feitiçaria, no espiritismo, na adivinhação, no agouro, e esquecer tudo o que ele viveu na presença de Deus. Eu faço menção para trazer um contexto para os nossos dias. Algo que foi uma notícia pública, então por isso eu posso falar aqui e citar como exemplo, para que nós não venhamos a seguir. Pega o exemplo da pastora Flor de Lis. Começou muito bem, mas lá no meio do seu ministério começou também a fazer rituais, começou também a se vender por causa de fama. E nós vemos aonde ela foi parar e aonde ela está hoje. E quantos têm se vendido também por isso? Quantos têm se entregado? Quantos têm entregado a sua alma para Satanás em troca de fama, poder e dinheiro? E Deus levanta os seus profetas, como diz no versículo 10 do mesmo capítulo 21, e diz para ele que aquele pecado Deus iria fazer com que Judá, o reino de Judá, sofresse as penas por causa do pecado de Manassés. Mas espera aí, quem pecou? Manassés. Porque o povo de Judá iria pagar pelo erro do seu líder. Porque a Bíblia diz, no mesmo capítulo 21, que Manassés induziu o povo de Judá a adorar também os mesmos deuses que ele tinha adorado. O reino de Judá, que era uma nação da onde viria a descendência do Messias, se curva e é influenciada por Manassés a começar a adorar outros deuses. E por isso Deus levanta profetas e fala que iria passar aquele reino e que iria trazer um tempo de espada, um tempo de punição sobre o reino de Judá. E aí nós vemos e entendemos como às vezes um mau líder tem influência no seu povo. Fazemos mais uma comparação. Olhamos agora, terremoto em Venezuela. E nós vemos que no momento do terremoto eles estavam adorando a São João e ao mesmo tempo adorando a Xangô. Porque no culto da Venezuela, na religião que eles professam, que é a santeria, é diferente do Brasil. A santeria foi induzida em Cuba, e de Cuba foi levada para a Venezuela. E qual é a prática da santeria? Justamente o que ficou exposto para todos nós agora no terremoto. No momento que eles estão adorando, levando a imagem de São João, e ao mesmo tempo, no mesmo culto, na mesma procissão, levantando também a imagem de Xangô, e batendo seus atabaques, e gritando em espanhol, que trema a terra, Deus começa, naquele exato momento, o terremoto, e começa a cair os prédios. E quem induziu e quem ensinou o povo da Venezuela a professar essa religião santeria? Seus líderes, seus políticos, que deveriam ensinar o caminho correto para o povo, mas induzir o povo em um tempo de idolatria e espiritismo, porque eles sabem que aonde eles começam a implantar a santeria e o espiritismo, o povo cristão é abafado. E eles sabem que eles não conseguem controlar o povo cristão, porque quem controla a nossa mente é o Espírito Santo. Quem nos direciona é o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria. E nós não somos escravos de líderes, porque Deus nos deu o Espírito Santo para discernir o que é bom e o que é ruim, o que é certo, o que é errado.
Mas eles estão cegos nessa religião, por quê? Porque seus líderes implantaram essa religião através do governo. E Manassés estava fazendo a mesma coisa e fez a mesma coisa em Judá, implantando essa religião para levar o povo a um tempo de idolatria e ficarem escravos do seu governo. Porém, nessa passagem, Deus intervém, levanta os assírios, vai até Judá, prende Manassés, leva ele acorrentado por guinchos e por correntes, humilhado, arrastado pelas ruas, coloca ele numa prisão, e ele fica preso durante um certo tempo nessa prisão. E o capítulo 21 acaba dizendo que ele, depois de cometer todos esses erros, ele morre. E se você prestar atenção somente no capítulo 21 de 2 Reis, você vai falar, esse homem não teve salvação. Porque o capítulo 21 encerra dizendo que ele morreu e foi sepultado. E qualquer um que lê o capítulo 21 e vê o final da história de Manassés vai falar, foi direto para o inferno. Perdeu a salvação. E aí é que eu entro nessa passagem, que numa palavra tão dura como essa, da vida de Manassés, aonde nós pensamos que Deus vai fazer juízo, e que Deus vai matar esse homem, que Deus não vai ter misericórdia desse homem, é nesse momento que dentro do Velho Testamento, mesmo na lei, Deus revela a sua graça e o seu plano de salvação. Deus revela o seu amor, como fez com Davi, que no seu pecado, diante do adultério, e de colocar seu principal soldado diante da guerra para o matar e ficar com sua mulher e adulterar com ela, era digno de morte. Porém, no Salmo 51, ele começa a orar e se arrepender. Senhor, não retire de mim o teu espírito. Senhor, lava-me e ficarei mais alvo como a neve. Purifica-me com isopo. E quando você vai lá em Levítico e procura saber o que é isopo, isopo era uma erva que era usada para mostrar que o leproso tinha sido purificado da sua lepra. Davi, quando fala, purifica-me com isopo, ele está falando, Senhor, eu olho para mim, olho para o pecado que eu cometi, eu olho para o assassinato do meu melhor amigo, do meu melhor soldado, eu olho para o adultério que eu cometi com Batseba, Senhor, e eu me vejo como um leproso, eu me vejo como lepras no meu corpo, por causa desse pecado. Purifica-me, Senhor, perdoa-me, não retire de mim o teu espírito. E quando todos pensam que Deus vai mandar fulminar Davi, quando todos pensam que a sentença de Davi era a sentença que estava escrito na lei, que ele deveria ser morto por causa do seu adultério, é aí que Deus entra com a graça e com a salvação dentro do Velho Testamento, dentro do Antigo Testamento, perdoa Davi, mas as consequências do seu pecado, a espada, como disse o profeta Natã, continua dentro da sua casa. Um filho assassina outro, o outro filho estupra a irmã, o bebê morre, mas Deus perdoa Davi. As consequências ficaram, mas o perdão chegou. E com Manassés não foi diferente. 2 Reis 21 não mostra o perdão de Deus, mas quando nós vamos lá em 2 Crônicas, capítulo 33, diz que quando ele está preso, no verso 11, ele começa a orar, com uma oração tão fervorosa, dentro daquele cárcere,
que Deus começa a ouvir as súplicas de Manassés dentro da prisão, e ele começa a clamar o Deus dos seus pais, como diz a Bíblia, ou seja, ele começa a lembrar de tudo aquilo que ele aprendeu na casa de seu pai, Ezequias, de todos os ensinamentos bons, de todos os momentos bons que ele aprendeu dentro da presença de Deus na sua infância, e Deus ouve a oração de arrependimento de Manassés dentro daquele cárcere, e o perdoa, contrariando toda a ótica, contrariando todos aqueles que esperavam um fim de morte, de pena de morte, de crucificação. Deus muda a nossa trajetória, muda a trajetória de Manassés, e traz a ele o perdão, tira ele da prisão, e dá para ele novamente o seu reino, e ele mostrando que realmente o seu arrependimento era verdadeiro, e não somente um remorso, e não somente algo emocional. Ele volta para o seu reino e começa a retirar todos os ídolos, todos os altares do templo que ele colocou, começa a destruir todos os bosques, aonde ele sacrificou seus filhos, começa a se arrepender e mostrar com suas atitudes na prática o verdadeiro arrependimento, que não é só aquele emocional de lágrimas, de emoção, mas é aquele de atitude, quando nós começamos a fazer tudo ao contrário do que nós fazíamos antes no tempo da perdição. Conversão, mudança de direção. Não tem como se converter e continuar fazendo as mesmas práticas, os mesmos erros. Manassés começa a mostrar dentro do Antigo Testamento o que era verdadeiramente se converter ao Senhor. Se converter é largar o seu pecado e não pecar mais, como Jesus falou para a mulher adúltera: vai, aonde estão os teus acusadores? Aonde estão aqueles que estavam com as pedras te esperando para te matar por causa do teu erro? Eles todos foram embora, então vai e não peques mais. E ela vai e passa a ser uma missionária, uma discípula, seguindo a Jesus, e não volta a repetir mais as mesmas práticas. Isso é conversão. Isso é arrependimento verdadeiro. Isso é evangelho, é cristianismo. Isso é o poder de Jesus nos mudando de dentro para fora. E Manassés faz isso. E para não ficar somente no Antigo Testamento, porque eu sei que tem pessoas que falam que o Antigo Testamento não serve mais, que agora nós estamos só na época da graça, e que o Antigo Testamento ficou para trás. Tudo bem, eu vou te agradar um pouquinho nessa noite. Lucas capítulo 15, Evangelho de Lucas capítulo 15, mostra um jovem que fez praticamente os mesmos erros que Manassés. Lucas capítulo 15 mostra o filho pródigo, que tinha tudo na casa do pai, que foi criado na casa do pai, que tinha a presença do pai, mas que resolveu sair da casa do pai, abandonar a casa do pai, para ir para o mundo. Quando ele chega no mundo, e que ele perde tudo, o que acontece? Ele vai parar dentro de um chiqueiro, com porcos ao seu redor, e desejando se alimentar da lavagem dos porcos. E quando ele está ali, e ele gasta toda a herança da sua parte, e ele lembra que na casa do pai, ele tinha fartura de pão, ele tinha a presença do pai. Ele decide no seu coração se arrepender, sair do meio da lama, da lavagem, dos porcos, e voltar para a casa do pai. E quando ele chega lá, contrariando toda a lei, que em Levítico dizia que ele deveria ser apedrejado, o pai contraria toda a lei também, e está de braços abertos, esperando ele, e sacrifica um animal para comemorar, porque o filho que estava perdido foi achado.
O filho que estava na lama chegou na casa do pai, todo sujo. O pai manda trocar suas vestes, manda colocar o anel, manda colocar as sandálias nos pés dele, manda limpar ele, cuida dele, não lança ele fora, não rejeita ele. E quando ele está ali, o seu irmão mais velho começa a invejar e a criticar e a dizer: eu estava aqui, nunca sacrificou um animal para mim, e esse aí que estava perdido volta e é tratado dessa forma. Porque quem está na lei não entende a graça. Quem está na lei não entende o perdão. Quem está na lei vê aquele que saiu da presença voltando e não quer abraçar. Quem está na lei vê aquele que por algum momento de fraqueza se perdeu, critica quando essa pessoa volta. Mas quem está na graça, quem está no Espírito, está aí no sentado, orando: Senhor, salva meu irmão, salva o filho pródigo nessa noite, traz ele de volta para a tua presença. Senhor, dá para ele novamente a unção, dá para ele novamente o anel, a autoridade, dá para ele novamente roupas novas. Senhor, traz ele para a presença novamente, Senhor, e volta a usar ele como o Senhor usava antes. E eu fico olhando e pensando Manassés dentro daquela prisão, acorrentado espiritualmente, por causa dos pactos e das religiões que ele se envolveu, acorrentado espiritualmente por causa dos sacrifícios que ele fez com seus filhos, com o seu corpo físico e com a sua alma acorrentada pelo inimigo. E quando todos pensam que não tinha mais o que fazer, a Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. O corpo dele estava preso, acorrentado. A alma dele também estava presa, por causa dos pactos que ele tinha feito com o inimigo. Mas o Espírito estava livre, porque o Espírito veio de Deus. Deus soprou o Espírito sobre nós, e o Espírito dele começou a clamar, o Espírito dele começou a se arrepender, e quando ele se arrepende, Deus quebra todas as prisões que ele tinha, Deus quebra todas as correntes, Deus quebra toda a prisão espiritual que ele estava dentro daquele cárcere, e leva ele novamente para o lugar de honra. Deus tem um lugar de honra preparado para você. Deus tem um lugar de honra preparado para alguém da tua família que está acorrentado. Deus tem um lugar de honra para aquele que está nas drogas da tua casa. Deus tem um lugar de honra para aquele que está no alcoolismo. Deus tem um lugar de honra para aquele que estava aqui louvando, adorando, mas que por um momento de fraqueza se perdeu. Deus tem um lugar de honra para o teu filho. Deus tem um lugar de honra para a tua família. Deus ainda tem um projeto de salvação para o teu lar. Não está perdido, não é o ponto final. Deus coloca uma vírgula e começa a escrever uma nova história para aqueles que estavam perdidos. Deus te dá uma nova chance nessa noite, e Ele te chama: filho, sai da prisão. Filha, sai do cárcere. Filha, quebro essa corrente espiritual. Filho, eu quebro esses grilhões. Filha, eu quebro essas correntes. Eu te liberto nessa noite. Eu te coloco de pé nessa noite. Eu coloco o anel na tua mão novamente. Eu coloco sandálias nos seus pés. Eu coloco roupas novas. Roupas novas simbolizam santidade ao Senhor. Roupas limpas, roupas brancas simbolizam santidade a Deus. Deus está te levantando nessa noite e está te dando uma nova chance, e Ele fala: é tempo de se levantar da prisão, é tempo de sair da prisão, é tempo de sair do pecado, é tempo de sair do chiqueiro, é tempo de parar de ansiar a comida dos porcos, é tempo de Deus te usar novamente para a honra e a glória dEle. Aleluia! Aleluia, aleluia. Peço ao Ministério de Louvor que me ajude aqui. Estamos caminhando para a parte final.
Eu não sei se você chegou aqui como Manassés ou como filho pródigo. Eu não sei se você chegou aqui precisando e clamando a Deus para Ele te levantar, para Ele te perdoar. Eu não sei se você chegou aqui com um corpo acorrentado, aprisionado. Eu não sei se você chegou aqui com a alma, com as emoções presas, acorrentadas por causa dos erros do passado. Mas Deus hoje Ele quer te libertar por completo. Corpo, alma e espírito livres para adorar ao Senhor. E eu gostaria de te convidar a se pôr de pé nessa noite. E que a igreja continue em oração, em intercessão. Enquanto o Ministério de Louvor vai adorar, eu te convido a liberar a tua adoração da forma como nós fizemos no início do culto. A liberar o teu melhor louvor, a tua melhor adoração nessa noite. A mostrar para o inimigo que ele perdeu mais uma vez, porque a tua alma, o teu corpo e o teu espírito estão livres para adorar ao Senhor nessa noite.